Glória a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Se coloque de pé na presença do Senhor. Isso, fica de pé. Que bênção essa noite, né? Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado aí e fala para ela: bom te ver nesta noite. Isso, olha para o outro lado e fala assim: é bom te ver nesta noite. Agora olha para o céu assim, olha para cima. Faz de conta que o teto aqui se abriu, você está enxergando o céu e você fala assim: boa noite, Espírito Santo. Boa noite, Senhor Jesus. Fala: boa noite, meu Deus. Amém. Feche os teus olhos. Isso. Abra o seu coração para o Senhor. Se entregue na presença dEle. Fala para Ele: Senhor, eis-me aqui. Oh Pai querido e Pai amado, diante da Tua presença nós estamos aqui para entregar a nossa vida diante do Senhor. Abrimos os nossos corações para viver coisas sobrenaturais. Que esta noite o Senhor possa falar no coração de cada um desta noite, nesta vida, nesta família, para que este homem, para que esta mulher, meu Pai, possa entender o propósito deles na presença do Senhor. Ah, meu Deus, que nesta noite os céus venham se abrir sobre a vida deste homem, os céus venham se abrir sobre a vida desta mulher e venham derramar bênçãos, meu Pai, que do alto da cabeça até a planta dos pés, na vida destas pessoas, o Senhor possa ministrar a Tua unção, meu Deus. Por isso nós estamos aqui no intuito de entregar a nossa vida, de entregar o nosso louvor, a nossa adoração diante somente para o Senhor. Então fala, meu Pai, fala nesta noite com a vida deste homem, fala nesta noite na vida desta mulher, para que eles possam sair preparados para uma semana cheia de vitória, uma semana cheia das bênçãos do Senhor, porque eu tenho certeza, meu Pai, maior é aquele que está sobre a nossa vida, maior é aquele que está sobre a nossa casa, maior é aquele que está sobre a nossa família, do que aquele que está tentando entrar neste mundo. E eu tenho a certeza, Pai, que nós vamos blindar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, pela presença do Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Por isso nós entregamos o melhor de nós, meu Pai, nesta noite, somente para o Senhor. E eu tenho a certeza que esta noite o Senhor vai descer com Teu Espírito, com a Sua cura, com as Suas bênçãos sobre a vida deste povo que o Senhor ama. Por isso nós entregamos a Ti o nosso coração aberto, em o nome de Jesus. Repita comigo: Senhor meu Deus. Mais alto: Senhor meu Deus. Nesta noite eu entrego a minha vida, o meu louvor, a minha família diante do Teu altar. E eu tenho a certeza que muitas coisas serão transformadas através da Tua palavra, em o nome de Jesus. Dá uma salva de palma bem bonita, mas bem bonita para o Senhor Jesus. Aleluia, aplauda mais forte, porque não há ninguém como o nosso Deus. Deus foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu
inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Declare: tu és o Cristo, Filho do esta rocha. tu és o Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Hoje é um motivo de muita alegria, porque nós estamos diante da cruz, que nos salvou, que nos redimiu, que nos curou, que nos santificou, que nos lavou de toda a impureza do pecado. Será que nessa noite você poderia ir do seu lugar, fechar os seus olhos e começar a agradecer a Jesus pelo amor de cruz, pela rendição, por aquilo que Ele fez por você, por mim, que nós possamos encher este lugar de gratidão. E eu gostaria de dizer uma coisa para você aqui nessa noite. Eu creio num Deus que ainda liberta, eu creio num Deus que ainda cura, eu creio num Deus que ainda restaura vidas. E eu creio que esta unção está aqui neste lugar, a unção da cruz. Lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições. Lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Então grite! Você é livre!
Peça. Preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Vai quebrando, Senhor, toda a cadeia. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Lá na cruz, meu, minhas dores e aflições. Lá na cruz, declare vitorioso. Nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado. Está consumado. Oh, 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 preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado. Declare nesta noite, filho de Davi, filho de Davi, preciso. Tem misericórdia, Senhor. Vai quebrando, Senhor. Cura os corações. O grito. Mais uma vez. Oh, filho de Davi, preciso de um milagre. Tem misericórdia de mim. Quebra as correntes, cura minhas feridas. O grito já foi dado na cruz. Senhor, lançamos sobre a cruz tudo aquilo que nos oprime, tudo aquilo que nos entristece. Nós colocamos na cruz, Senhor, neste momento. E queremos descansar a nossa alma. Nós queremos descansar, Senhor, os nossos sentimentos. E crer no Deus que entregou o seu único filho para morrer por nós. Nós queremos, Senhor, nessa noite te agradecer e declarar que nós decidimos confiar em Ti, Senhor. Confiar em Ti, Senhor. Nós cremos que sairemos daqui livres. Nós cremos que sairemos daqui curados, libertos pelo sangue de Jesus, pelo sangue que nos purifica de toda injustiça, de todo pecado, e nos faz ser livres, livres para adorar ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Abra o seu coração nessa noite e adore ao Senhor, porque Jesus é e sempre será maravilhoso. Abre mão da sua glória,
caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Fez as trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é poderoso Deus, abriu mão da sua glória, caminhou em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Olha o que ele fez. Fez as trevas renascer a luz. És o amor. És o amor maior que me conduz. Seu nome é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, para a sua glória. Aquele que me fez forte, me fez viver. Aquele que me fez viver. Aquele que me livrou das trevas, para a sua glória, para a sua glória. Aquele que me fez forte, aquele que me fez viver, aquele que me livrou das trevas, para a sua glória. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Seu nome é maravilhoso. Diga o nome dele,
maravilhoso, conselheiro, resplandecente, estrela da manhã, seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso Deus. Adore ao Senhor, comece a dizer palavras de amor a esse Deus. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o princípio e o fim, Tu és aquele que venceu a morte, aquele que ressuscitou e reinará para todo sempre. Aleluia! Oh, oh, oh. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Nós somos a geração que está sendo preparada para um grande encontro. E enquanto Jesus não volta, nós estamos sendo preparados. Então permaneça com as suas lamparinas acesas, porque o Senhor está às portas. E nós, como Igreja de Cristo, estamos ansiosos por esse dia. Oh, Jesus. Aleluia. Minhas lamparinas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas, elas estão acesas. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu
coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Teu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Maranata, Maranata. Vocês, eu já digno, Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Estou aqui para a gente declarar em alto e bom tom o decreto de 2025, amém? Nós estamos sem o telão, mas eu vou falar e vocês repetem comigo, amém? Como igreja de Cristo aqui na terra, fazemos um decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor, que muda, transforma vidas. Numa unção de salvação, cura, libertação e restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são, como se já fossem, para ver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas e dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do seu Espírito Santo,
para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal, de oração, jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos. Apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nessa sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar e fazer mal algum. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus, e muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino, o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Em 2025 vamos reinar em vida. Em 2025 vamos reinar em vida. Em 2025 vamos reinar em vida. Glória a Deus. Muito boa noite. A graça e a paz, povo lindo de Deus. Só vieram os bonitos, os feios faltaram. Olha para quem está do seu lado e diga assim: eu sou lindo. Se não for, pelo menos é cheiroso. Pelo menos é perfumado. É ou não é? Boa noite. Como é que vocês estão? Diga, na paz. É interessante que o crente, ele consegue ficar na paz, mesmo em meio à guerra. Eu não sei se isso acontece com você, mas aquele que vive na presença de Deus e que conhece a sua graça e favor, ele pode estar passando pela pior fase da vida dele. Ele crê que aquela tempestade vai passar. Quando você coloca a tua fé na palavra e crê que esse teu Deus não pode mentir, que Ele é fiel e que Ele vai cumprir a palavra para o qual foi designada, pode ter certeza que você vai viver o sobrenatural. Amém? Agora, sem brincadeira, olha para quem está do seu lado e diga: seja bem-vindo, seja bem-vinda.
Que bênção é você estar aqui. Que Deus possa ministrar ao seu coração nesta noite. Amém? Gostaria de compartilhar com os irmãos que o nosso canal no YouTube tem inúmeras pregações que podem edificar a sua vida. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você pudesse deixar ali o seu comentário e que você pudesse também compartilhar os vídeos que temos ali, que com certeza vão edificar muito a sua vida. Posso ouvir um amém? Estamos combinados. Olha para quem está do lado e diga: esse crente não pode mentir. Estamos combinados. Diga amém. Tem um corintiano ali. Quem que deixou você entrar, filho? Brincadeira. Manifesta, ó. Quantos corintianos nós temos aqui nesta noite? Essa legião vai ter que sair em nome de Jesus. Ó, tem um corintiano ali que está combinado? Então está combinado. Muito bom. Os corintianos estão felizes, né? Estou sabendo. Torceram para o Chelsea? Não, não torcemos para o Chelsea. Torcemos para o Palmeiras não ter mundial. Que espírito maligno, né? Vocês são do mal. Misericórdia. Está um santista ali. Tudo bem, santista? O pastor Everaldo. Está tudo tranquilo? Torceu para o Chelsea? Espírito mal. Muito bem, vamos falar sério. Eu não consigo falar sério com vocês. Muito bem, então gostaria também que vocês pudessem nos acompanhar no Facebook, no Instagram e o site da Igreja da Fé Cristã, tá bom? Tivemos ontem mais uma reunião de alinhamento, foi uma bênção. E eu gostaria de agradecer a todos os irmãos que vieram, foi assim, muito especial. Já distribuímos boa parte das pastas dos pastores que foram ordenados ao ministério, dos presbíteros que foram consagrados e dos diáconos que foram ungidos. No final do culto, você pode falar com quem estiver ali atrás do balcão. Eu não sei quem vai estar, mas você pode se dirigir ao balcão, você que é pastor, não pegou sua pasta ainda, você que é presbítero ou você que é diácono, aí pode pegar lá, tá bom? Uma outra coisa, nós tivemos o aniversário de duas pessoas muito queridas, que é a Nair. Cadê Nair? Está aqui o sapatinho de fogo, apelidaram ela de sapatinho de fogo, né? Crente penteca, cheio do Espírito, né? Nossa intercessora querida, fez aniversário, parabéns. Eu vi que tinha uma flor lá, você já pegou aí, né? Já tomou posse, né? Tá bom, que Deus te abençoe muito. Irmã Terezinha fez aniversário? O Marco, filho. Ah, parabéns pro Marcos. Tá bom? E também o Joel Barsotti, não é? Queridão, Deus abençoe. Foi nosso Jesus por muitas edições, não é? Até hoje temos as gravações com muita saudade, lembrando do Joel Barsotti. Muito bem. Eu vi que o nosso Jesus está com o cabelo pintado. Parece que você está com outra cor de cabelo, Jesus. Não? Parece que hoje voltou à cor normal. Ontem parece que estava assim meio ruivo. Brincadeira. Muito bem. O demais está tudo certo. Eu estou feliz demais. Eu vi a Adriana aqui. Está lá de Esquimó. Tudo bem, Adri? Que alegria revê-la. Muito querida. O Pedrinho também. Eu vi o Pedrinho por aí. Cadê Pedrinho? Ah, está ali. Está do lado. Está ali do lado. Muito bem. Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Amém? Fabrício teve uma experiência bonita essa semana. Não foi? Vem compartilhar o que Deus falou no teu coração. Pastor Fabrício Sakiyama. A paz, tudo bem com vocês?
Eu tive num treinamento para homens de quinta, voltei hoje à tarde e fui muito tratado. Deus realmente tem falado a respeito de resgatar na nossa masculinidade essa plena satisfação nele, né? Quando nós homens aprendermos a nos satisfazermos no Senhor, realmente tudo aquilo que o diabo tem levantado, seja na imoralidade moral, sexual, para realmente destruir a masculinidade da nossa nação, quando nós aprendemos então a termos satisfação no Senhor, tudo isso é caído por terra. Aprendemos também que quando Satanás ele quer destruir uma nação, ele corrompe o homem. E quando Deus quer restaurá-la, ele levanta homens de Deus. Então nós estivemos nesse treinamento lá, voltei realmente renovado, e no que eu puder compartilhar, trazer, agregar diante desse treinamento que eu tive, vai ser muito prazer. Amém? Deus abençoe. Falando nisso, nós temos o evento de homens lá em São José dos Campos. Cerca de 4.000 homens se reúnem para este evento, e aquilo que o Fabrício falou é em linha com aquilo que Deus tem ministrado. Por quê? Porque, por incrível que pareça, os homens desta geração não são mais tão homens. A geração é Nutella. E nós precisamos resgatar aquilo que Deus nos deu como identidade para vivermos, como disse o Fabrício, a plenitude de tudo aquilo que é bênção para a nação. Porque quando nós nos convertemos, isso representa a consagração e bênção sobre a terra onde pisamos. A influência que vamos exercer junto às pessoas que convivem conosco vai ser do reino, e aquelas pessoas vão viver libertas da promiscuidade, da imoralidade, de tudo aquilo que contamina e que parece ser tão natural para esta nação que está deformada, indo em rota de colisão contra o propósito de Deus. Então Deus está levantando homens santos, do mesmo jeito que Deus está levantando mulheres santas. Nós temos visto aqui mulheres sendo muito abençoadas. Recentemente tivemos participando também de um congresso. Foi congresso, Michele? Conferência lá em Paulínia de mulheres, também foi uma grande bênção. Então, nós estamos buscando essa ministração, esta unção renovada. Nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa geração. E nós não vamos ser reservatório, nós vamos ser fonte de toda a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás, em nome de Jesus. Por exemplo, aperta o cinto. Homem que é homem de verdade não grita com a mulher. Isso não é sinal de masculinidade. Isso é sinal de tortura e violência doméstica. O homem pode falar com amor, com carinho, com respeito, mas ele não aprendeu, ele foi criado no grito, foi criado no chute, no soco, no pontapé. Então, quando casa, precisa ser diferente. A casa tem que ser um pedacinho do céu, a casa tem que ser um lugar de respeito, onde o marido sabe lidar com a mulher sabe lidar com o marido. E olha que as mulheres provocam, são usadas, mas a Bíblia diz assim, que quando você percebe que a mulher está perturbada, você não deve se aproximar do abismo. É sério. Os homens precisam aprender o que é a nobreza do reino, de como se comportar, porque as mulheres dizem assim: pastor, trata melhor de fora do que eu, aqui em casa é um, lá fora é outro. E é verdade. Eu tive um atendimento dia desses, e o camarada caiu em adultério, e os dois foram para a sala para a gente tratar. Aí ele disse assim: fui buscar na rua o que eu não tenho em casa.
E é um jargão que a maior parte dos homens usam. Aí eu disse para ele: se você desse para a tua mulher o que você dá para a mulher da rua, você não ia ter a crise, não ia viver a crise que você está vivendo. E é uma verdade. Então nós temos que cultivar uma boa relação com a pessoa que mora conosco, que dorme na mesma cama, que come na mesma mesa. Então, tem muita coisa em nós para mudar. E a gente é muito arrogante, prepotente, orgulhoso, soberbo. Aí a gente chega lá, eles desconstroem tudo aquilo que a gente acha que é masculinidade. A gente percebe que está tão fora dos padrões de Deus. A gente não precisa ser violento, bruto, estúpido, ignorante, sistemático. Então a gente precisa mudar em muita coisa. Agora precisamos nos alinhar com o reino. Porque quando a gente depende do Espírito Santo, a gente começa a mudar. E essa mudança é sentida na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, vizinhos, parentes, amigos, companheiros de trabalho. Eu não gosto de falar companheiros de trabalho, porque eu me lembro do companheiro e companheira. Eu não vou falar nada, eu simplesmente vou fazer assim para você. É brincadeira. Tem irmão aqui que é petista, mas é de Deus. Então, eu creio que a bênção do Senhor é sobre todos nós. Não, que tem irmão que é preconceituoso. A Bíblia nos manda orar por todos, interceder por todos, amar a todos. Amém? Já deu para perceber que eu sou brincalhão, né? Teve uma vez que falou assim, bem perto de mim, eu estava pregando, ele falou assim, é um brincalhão sem graça. Eu disse assim, eu prefiro continuar sendo um brincalhão sem graça do que não brincar nada. Sabe por quê? Porque a vida é tão chata, não é, gente? E a gente precisa dar um colorido para a vida, a gente precisa sorrir um pouco. Ó para você ver, você já chegou aqui, já deu boas risadas. Das piadas boas, das que não foram tão boas e das sem graça também. E glória a Deus. Amém? Então, Deus vai operar na tua vida em todos os sentidos. E como isso é bom. Então, já pensou, o marido, ele chega em casa, um outro marido, só que tem que dar continuidade. Já pensou, o marido ajudar você a lavar a louça? Um lava, um enxuga, um guarda. Ajudar a limpar a casa, porque tem marido aqui que fala assim, pastor, isso é tarefa de mulher, não é tarefa de homem. Aí a mulher ficou doente, foi internada, passou por uma cirurgia, e o camarada não sabia fritar um ovo. Eu cheguei na casa dele, ele tinha enrolado uma toalha no braço, e estava lutando com a frigideira para fritar um ovo. Aí explodia. O camarada naquele desespero, eu falei, que é isso, irmão? Ah, pastor, eu não sei fazer nada. A casa suja, sem comida, casa sem mulher é um desastre. Daí nós, homens de verdade, precisamos dar valor para as nossas mulheres. Aí o cara chega do trabalho e ele não faz nada. Ele fica só no celular. Aí ele diz, a minha mulher não faz nada, ela não trabalha fora. Ela é professora, psicóloga, faxineira, cozinheira, passadeira, motorista particular. Que mais que ela é? Mãe. Aí ainda ele quer. Ela tem que estar disposta. Não é? Não é assim que o homem pensa? Então presta atenção, alivia a carga dela, vai dormir mais disposta. O marido precisa dizer assim, amor, você teve um dia tão complicado. Eu vou pegar um creminho, vou fazer uma massagem em você. Relaxa, amor. Olha, vai cantar, olha lá, a Arlete está animada. Dá para cantar até aquele hino, hoje tem festa lá no meu AP. Né?
Mas vocês entenderam, brincando, falando a respeito de quanto é bom a gente aprender e a gente consertar essa deformidade no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso temperamento? Nós temos muita coisa para mudar, gente. Muita coisa. E é tão bom quando a gente precisa de ajuda. Por exemplo, camarada casa. Ele não fez um curso como ser o marido ideal. Aí ele vai com a munição que tem. E vai ser um desastre o casamento, se não for a graça de Deus. A maior parte dos casamentos, se você pergunta para um dos cônjuges, você é feliz? A gente vai ter problema. A não ser que seja convertido, nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Du, você é feliz no casamento? Quanto tempo casou, Du? 4 meses. Ai, ai, ai. Casamento maravilhoso, Du. Ai, Jesus da glória. Eu vi um seriado da TV, um programa, onde trocava, por exemplo, marido e esposa. Então, o camarada recebia na casa uma outra mulher para ficar lá cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando de tudo. Amados, é um desastre. Não é? Diga, mas Deus é bom. Deus é bom. Então, olha, tanto o homem como a mulher, o maior desafio que a gente tem na igreja, sabe o que é? A mulher acha que o pastor tem a obrigação de mudar o marido dela. Quem muda é o Espírito Santo. É verdade. As mulheres chegam bravas. Ô pastor, o senhor tem que fazer visita para o meu marido, o senhor tem que chamar ele para tomar café, almoçar, jantar. Vai jogar bola com ele, vai jogar sinuca, vai jogar tênis, vai jogar golfe, vai jogar fubeca. Não sei. É a gente que, sabe, é um trabalho conjunto, mas quem faz é o Espírito Santo. E é libertador, gente. É libertador. Amém? As mulheres que gostaram dessa breve palavra, digam amém. Ficaram animadas. Os homens que não gostaram desta palavra, digam amém. Ai, ai, ai. Muito bem. Eu gostaria de chamar aqui à frente, por favor, a Helena Rossini Conde, juntamente com seus pais e os padrinhos. Gostaria de pedir o óleo da unção, por favor. Pode vir algum. Tem parente que veio de longe aí, não tem? Tem um varão ali, ó, um homem de Deus. Pelo jeito é corintiano. Irmão, tira o tênis dos teus pés, porque este lugar é santo. Seja bem-vindo. Vai lá. Você é de que igreja, irmão? Adebras Madureira. Que bênção, que maravilha. Leva o nosso carinho para esses irmãos preciosos. Um dia estaremos todos juntos lá no céu. Amém? O irmão é líder na igreja? Não. Mas vai ser. Deixa eu te falar um negócio aqui, irmão. Me permita falar. Deus está falando no meu coração para você permitir que Deus faça algo que Ele começou a fazer lá atrás. Porque o propósito de Deus ainda vai se cumprir na tua vida. Tira os olhos de homens, coloca os olhos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, e ame o reino de Deus como nunca antes, e te prepara para uma unção nova que Deus vai trazer para a tua vida. Porque o que Deus tem para você é mais do que posição, é mais do que lugar, é mais do que cargo. Deus tem algo especial preparado para você. Deixa Ele curar seu coração, deixa Ele tratar você e te prepara para esse tempo, em nome de Jesus. Deus te trouxe para Bragança hoje só para você ouvir esse recado. Então leva com você, tá bom? Muito bem. A Helena
vai ser abençoada hoje. Essa menina preciosa, linda, inteligente, não é? Esse óculos aí ficou show em você, hã? É, para combinar com o vestido. Deixa eu ver, eu não tenho nada rosa, então não vou poder usar ele hoje. Muito bem, deixa eu falar sério com vocês. Um filho é uma preciosidade na nossa vida. Um filho, ele não traz só alegria, ele traz a promessa de Deus. E quando um pai e uma mãe são abençoados com um filho, com uma filha, com uma criança, com um bebê, se cumpre ali algo espiritual da parte de Deus para trazer para vocês não apenas alegria, mas para se cumprir um propósito de Deus de perpetuar uma geração, de abençoar o mundo com aqueles que levam no coração a palavra do Senhor. E eu conheço esta família, eles são uma bênção. A Celina tem tido mais flexibilidade para vir aos cultos, as crianças também. E nós falamos muito sobre como esta casa é abençoada e como esses irmãos são queridos. Então, nós hoje vamos orar, vamos abençoar esta criança, que é a Helena, e ministrar sobre a vida dela toda sorte de bênçãos, para que ela possa viver o propósito de Deus para a vida dela, e para que a vontade do Senhor possa se cumprir na sua vida, em nome de Jesus. A palavra fala que Jesus, ele foi apresentado, segundo a tradição do judaísmo, como mandava a lei. Agora, nós abençoamos também, e nós apresentamos ao Senhor, e sabemos que este momento é muito especial, porque algo profético vem sobre a vida da criança, principalmente sobre o altar, onde a palavra é pregada na sua legitimidade, na sua verdade. E que bom que vocês conhecem a palavra do Senhor. E que bom que vocês são abençoadas, as duas queridas. E o Toninho Eiras e a Rosi Eiras são os padrinhos, não é? É para eles que você pede presente. Vamos orar, por favor. Abre para mim, por favor. Vem cá, princesa, se coloque aqui. Aqui, ó. Vem cá. Deixa o pastor orar por você. Isso, estamos juntos. Vem, papai, pode ficar aqui. Querido Deus, amado Pai, nós queremos te agradecer por essa criança tão preciosa, por esta família de Deus, porque Jesus reina nesse lar, e porque o teu propósito se cumpre no dia de hoje. Cuida desta criança, prepara os seus caminhos, em nome de Jesus, libera sobre a sua vida toda sorte de bênçãos, protege, guarda, livra de toda malignidade. Coloca o teu anjo protegendo, guardando e livrando. Eu creio, Senhor, na tua bênção, na tua graça, no teu favor. E profetizo, Senhor, que ela será uma grande bênção nas tuas mãos. Abençoa, Pai. Abençoa a mamãe, abençoa o papai e abençoa essa irmã linda. Em nome de Jesus. Está abençoado. Amém? Aplauda Jesus. Geralmente eu carrego, mas
você passou do peso. Ó, aqui está o certificado. E aqui está, só um minutinho. E aqui está a Bíblia para as crianças. Para você. Geralmente é o padrinho que dá, a gente não sabia quem era o padrinho. Mas o Toninho, graças a Deus, ele nos deu a recomendação para que ela tivesse essa lembrança. Vem para cá para a gente tirar uma foto. Vem cá, papai, do meu lado. Isso. Segura direitinho o certificado. Ó, arruma um assembleiano corintiano aí. Como é que é teu nome? Rodrigo. Gente boa. Há um doce Espírito aqui, sim, eu sei, é o Espírito. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença, presença santa que está sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Te adoramos por tua presença aqui e que renova os nossos corações. Louvado seja o doce preço. Sobre nós, enchendo-nos com o teu poder. Por tua presença aqui, os nossos corações, louvado seja o bem suave, doce, lindo. Enchendo-nos com o teu poder, te adoramos por tua aqui. Os nossos corações, louvado seja o
Aleluia. Glória a Deus. Pai, entregamos este ambiente a Ti. Toma este lugar. Que em cada canto nós possamos experimentar desta doce presença. Nós queremos Te louvar, Te exaltar, Te bendizer, porque somente Tu és digno, não há outro. Nós Te louvamos por Jesus Cristo, Seu Filho, que morreu por nós, que se entregou em nosso lugar, que morreu a nossa morte, para que tivéssemos e vivêssemos a sua vida. Nós neste momento nos desarmamos, abrimos o nosso coração, para que o céu possa falar, e para que nós aqui embaixo, possamos como igreja ouvir. Como diz a Tua palavra, fala que o Teu servo ouve. Temos, Senhor, necessidade de ouvir a Tua voz. Nos ensine a identificá-la, a interpretá-la, a traduzi-la. Que a Tua graça, que a Tua presença, que a Tua glória, que a Tua unção se faça presente nesse lugar, em nome de Jesus. Doce presença, aleluia, que está sobre nós, o Teu poder, Te adoramos por Tua presença aqui. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. No original, entendemos que o Espírito Santo estava ali cumprindo um papel. Ele estava como que uma galinha chocando os ovos. Estamos falando do princípio de tudo. Estamos falando da criação. Estamos falando do papel do Espírito Santo. Porque Deus Pai tem o seu papel, Deus Filho tem o seu papel, e Deus Espírito Santo também tem o seu papel. Por incrível que pareça, nós temos movimentos que se dizem religiosos, outros que já são declaradamente heréticos, que tira Jesus da posição de Deus e o reduz à criatura. E com respeito ao Espírito Santo, ele é tratado apenas como força ativa e não como Deus. E precisamos compreender que o Espírito Santo é uma pessoa. Certa vez, conversando com um deles, eu perguntei: o Espírito Santo é uma força ativa? Ele disse: sim, como a eletricidade. E eu perguntei: a eletricidade tem sentimento?
Ele disse, claro que não. Eu disse, mas o Espírito Santo tem. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A palavra fala do Espírito Santo como pessoa. E nós precisamos nos relacionar com o Espírito Santo com entendimento. Porque nós pensamos no Espírito Santo como se ele fosse apenas algo abstrato, invisível, inacessável ou inacessível. Quando na verdade o Espírito Santo é muito mais do que aquilo que a igreja dos nossos dias tem entendimento. O Espírito Santo, ele fala. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Quando vamos para o livro de Apocalipse, nós vemos que Jesus fala, enquanto João estava exilado na ilha de Patmos, sobre as 7 igrejas da Ásia Menor. E ele termina dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala à igreja. Se o Espírito Santo fala, é porque ele é uma pessoa. O que nós precisamos compreender em nossos dias é que o Espírito Santo quer falar. Só que o Espírito Santo não fala para quem não quer ouvir. Hoje nós temos uma geração de crentes que são bons religiosos e deu naquilo que o diabo queria. Porque não basta ser religioso, porque a religiosidade não vai levar ninguém para o céu. Nós entendemos que os ritos são importantes, os memoriais e também atos proféticos. Mas, quando nós falamos a respeito do Espírito Santo, nós vamos além. Nós vamos compreender que o véu se rasgou de alto a baixo, e a glória do Senhor saiu, e não habitava mais em templos construídos por mãos humanas. E quando nós falamos do véu que se rasgou, você logo pensa num voal. Nós estamos falando de uma camada de tecido grossa e resistente. Era ali que o Espírito Santo habitava, a glória de Deus ficava. Naquela época só tinha unção os reis, profetas e sacerdotes, para serem usados segundo o propósito santo de Deus. E a glória de Deus ficava ali, no templo. Antes, no tabernáculo, átrios, lugar santo e santo dos santos. E ele habitava no santo dos santos, ou lugar santíssimo. A vontade de Deus era tão grande de caminhar com o seu povo, que um tabernáculo foi construído segundo as suas ordens, em cada detalhe. E aquele tabernáculo, ele era desmontável. Aonde o povo ia, podia levar aquele tabernáculo. E foi assim que Deus habitou durante um tempo com eles. E quando olhamos para Davi, Davi teve o desejo de construir para Deus uma casa. Davi, indiscutivelmente, ele era apaixonado por Deus. Ele pensou, todos têm uma casa, mas Deus não tem uma casa. E ele pensou em construir. E ele tinha todo o material preparado para construir. Mas Deus não permitiu que ele construísse, porque a sua mão estava suja de sangue. Porque ele teve algumas quedas,
E isso maculou o propósito de Deus na vida dele. Mas Deus não deixou de amá-lo. A Bíblia se refere a Davi como aquele que tinha um coração segundo Deus. Olha que privilégio. Davi tinha um coração segundo Deus, alinhado com o céu, conectado com o Pai. Só que quem construiu o templo foi Davi, ou melhor, Salomão. Nós precisamos compreender que a glória de Deus, a presença de Deus, a unção de Deus, deixou de morar num prédio para morar dentro de nós. Nós somos morada, residência, habitação, casa, templo, santuário do Deus vivo. Imagine você, para onde quer que você vá, agora você não precisa mais de um tabernáculo, de tendas no deserto para carregar Deus. Agora ele não está mais dentro de um templo lá em Jerusalém. Agora ele está habitando dentro de você, morando dentro de você, residindo dentro de você. Tem gente que me diz: pastor, eu me sinto tão longe de Deus, e Deus está tão perto. E Deus está tão perto. Deus não pode estar mais perto, porque Ele está dentro de você. Só que nós, quando não temos este entendimento, nós não alimentamos o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E o desafio dos nossos dias é não ter intimidade com o Espírito Santo. Num casamento, sem diálogo, sem conversa, sem comunicação, o casamento acaba. Sem intimidade, o casamento acaba. E com o Espírito Santo não é diferente. Quando foi a última vez que você teve intimidade com o Espírito Santo? Que você conversou com o Espírito Santo? Judas 1:20. Estou falando do irmão de Jesus, não do Iscariotes. Diz assim: edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Você precisa buscar com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com todo o teu coração, esta intimidade com o Espírito Santo. Por que que a igreja dos nossos dias hoje carece de poder, carece de autoridade? Porque não tem comunhão com o Espírito Santo, não tem um relacionamento estreito, profundo, pessoal, íntimo. Nós conseguimos passar os nossos dias, semanas, meses e anos sem entender que o Espírito Santo também é Deus e que você precisa trazê-lo para a tua vida. Você precisa conversar com Ele, porque Ele quer conversar com você. Sabia que quando Deus conversa com você, Ele vai falar através do Espírito Santo? Quando Jesus quer conversar com você, Ele vai falar através do Espírito Santo. E você precisa entender a dinâmica, como é que funciona. Onde Deus está? Deus está no céu. E aonde Jesus está? À destra, à direita de Deus Pai. E por que é que eu digo que Deus está no meu coração e porque Jesus está no meu coração? Porque o Espírito Santo está no teu coração. E onde está o Espírito Santo? Ali está a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós precisamos estreitar esta intimidade com o Espírito Santo.
Jesus estava no Getsemane e ele pegou os discípulos dormindo por 3 vezes. E ele disse: nem uma hora vocês podem orar comigo? Diga comigo, nem uma hora. Imagina se Deus pedisse para você o dízimo do seu tempo. Eu sei que a maior parte aqui não entregaria. Se a gente não entrega do dízimo, que é o dinheiro, quanto mais do nosso tempo. Dízimo fala da 10ª parte, tanto no grego como no hebraico. Então, 10% de 24 horas são 2 horas e 40 minutos. Mas Jesus diz: nem uma hora podeis orar comigo. Somente uma hora. Você tem um dispositivo no teu celular que acusa quanto tempo você ficou na internet, quanto tempo você ficou no Facebook, no YouTube, Instagram e outras coisas. Olha lá e peça perdão para o Espírito Santo, porque é uma vergonha como nós nos relacionamos com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não tem lugar na nossa vida. Nós só nos lembramos do Espírito Santo na hora de pedir alguma coisa, e olha lá. Por quê? O Espírito Santo é aquele que faz. O Espírito Santo é aquele que constrói. O Espírito Santo é aquele que edifica. Então toda obra é feita pelo Espírito Santo de Deus. E olha como que a coisa é séria. Certa vez, disseram que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebu, que é o príncipe das moscas, ou o príncipe dos demônios. Aí Jesus disse: toda palavra de blasfêmia contra Deus é perdoada, contra o Filho é perdoada, mas não contra o Espírito Santo. Porque todo pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Por quê? Quem estava curando, sarando, libertando e operando grandes milagres era Jesus, mas quem fazia era o Espírito Santo. Vocês estão percebendo? Jesus é a palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. O verbo é a palavra. E Jesus se tornou a palavra encarnada. Deus, para construir alguma coisa, para fazer alguma coisa, ele usava da palavra. Ele construiu com a palavra, com Jesus. E façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E façamos. Ele está falando com quem? Ele está falando com Jesus, a palavra, o verbo. E ele está falando com o Espírito Santo. Então, guarde isso. Toda e qualquer obra na sua vida, ela é feita pelo Espírito Santo. Uma pessoa se converte por conta do Espírito Santo, que constrange. O Espírito Santo, ele não acusa. Quem acusa é o diabo. Por exemplo, hoje é dia de ceia. Logo mais estaremos nos assentando à mesa para cear com Cristo. Quem acusa é o diabo. Mas Jesus nos constrange. Nós nos arrependemos dos nossos pecados sinceramente, nos consertamos e voltamos à comunhão. Porque quando você peca, você quebra a comunhão com Deus. Se você está em pecado, a sua comunhão está quebrada. Mas quando você chega num ambiente desse, que é um ambiente santo, onde a presença de Deus é real, e não é real porque você sente alguma coisa. Teve um irmão que dizia assim: pastor, hoje o Espírito Santo deu uma passadinha na igreja, eu senti um arrepiozinho. Eu também sinto arrepios, eu também sinto tremor, eu também sinto a presença. Mas você precisa compreender que aquilo que o Espírito Santo faz,
Ele faz independente de sentirmos ou não sentirmos alguma coisa, porque fé não tem nada a ver com sentimentos. Diga comigo, fé não tem nada a ver com sentimentos. E nós buscamos sensações, nós buscamos sentir alguma coisa, para que isso possa testificar na nossa vida a presença do Espírito Santo. Eu me lembro que a minha mãe tinha amizade com o pastor Zé Roberto. E um dia ela perguntou para ele assim, lá na rua Pedro Rossi: ô pastor, se eu me ajoelho e não sinto a presença de Deus, o que eu faço? Ele disse: levanta e para de orar. Amados, sentindo ou não a presença do Espírito Santo, Ele está aqui, Ele está em mim, Ele está em você, Ele está em nós, e é isso que nós precisamos compreender, porque tem dia que você pensa: não, hoje Deus não está comigo, hoje o Espírito Santo não está comigo, e o Espírito Santo, Ele vai estar com você sempre. Foi o que disse Jesus: eu não vos deixarei órfãos, enviarei outro Consolador para estar com vocês para sempre. Sabe o que isso significa? Desde que você entregou sua vida para Jesus, não dá mais para você viver sem o Espírito Santo de Deus. Jesus subiu, eu preciso subir, porque se eu não for, não enviarei o Consolador. Eu não vos deixarei órfãos. Imagina o que é orfandade. É a falta do pai, é a ausência do pai. Jesus, ele trazia a presença do reino de Deus de uma forma sobrenatural. Andar com Jesus, conviver com Jesus, era algo diferente de tudo aquilo que aqueles homens tiveram como experiência. Cada um vinha de uma criação e defendia uma crença. Embora se declarassem judeus, alguns coletores de impostos, a escória da sociedade, os seus irmãos compatriotas detestavam aqueles que eram cobradores de impostos. Mas Jesus chamou um desses para ser discípulo. Aquele que fez de conta que creu e acredito que nunca acreditou, que foi Judas. Ele pensou que ia se beneficiar pelo reinado terreno de Jesus. Quando ele percebeu que Jesus não estava falando de uma revolução armada, tomada de poder, ele estava falando de algo espiritual e parecia que Jesus estava delirando. Então ele pensou: eu vou vender Jesus, eu vou entregar Jesus. E assim o fez, por 30 moedas de prata. Imagina então os discípulos, eles eram usados. Eles curavam, saravam, libertavam, operavam milagres, sinais, maravilhas, prodígios. Por quê? Porque existia uma unção dada por Jesus sobre a vida deles. Quando Jesus morre, ressuscita e volta, diz a Bíblia que Jesus sopra sobre os discípulos. O que Jesus fez? Enquanto o Espírito Santo não desceu, eles receberam uma porção extra de unção, para poder permanecer, para poder suportar tudo que estava ainda por vir. Até que aconteceu o cumprimento da promessa,
no dia de Pentecostes ou na festa da colheita. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, como aqui, cerca de 120 pessoas. Quando de repente veio do céu um vento veemente, um vento forte, ninguém sabia exatamente da onde, porque parecia que as portas estavam fechadas. Aquele lugar tremeu. E aquele povo estava fazendo, sabe o quê? Orando. A Bíblia fala que eles estavam unânimes, orando juntos, orando a mesma coisa. E nós chamamos esta oração de concordância. E acredito que eles fizeram isso por várias vezes. Sabe o que acontece com você? Você ora uma vez e pensa que o céu vai baixar com aquela única oração que você fez. Esta oração só foi o primeiro passo daquilo que pode acontecer. E vai acontecer se você não desistir. Imagine vocês, eles oraram, até que chega este dia. E veio o Espírito Santo. E desceu sobre eles. E diz a Bíblia que todos foram cheios do Espírito Santo. Quantos? E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a orar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que orassem. Quando eu me converti, de verdade, eu queria muito ser cheio do Espírito Santo. E eu confesso aos irmãos, que a minha vida cristã e ministerial, ela é separada pelo antes do batismo do Espírito Santo e pelo depois do batismo do Espírito Santo. Antes do batismo do Espírito Santo, eu era uma pessoa comum, sem muitas novidades. Eu não tinha autoridade para orar, para pregar, para ensinar, para ministrar. Embora eu gostasse e tentasse fazer. Mas há uma grande diferença de você fazer na sua própria carne e de fazer na unção do Espírito Santo. É isso que o nosso ministério de música precisa entender. Porque quando nós aprendemos a tocar um instrumento, nós vamos tocar lindamente. A música pode tocar emoções, mas a música não salva. A não ser que aquele que está tocando seja um profeta nas mãos de Deus. E ele vai profetizar através da sua guitarra, da sua bateria, do seu baixo, do seu teclado, do seu violão. Eles vão profetizar através da voz. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o ambiente, ele não vai apenas se emocionar, não se trata de alegria da alma e empolgação. Quando existe a unção do Espírito, o Espírito Santo, ele vai se manifestar de diferentes formas naquele ambiente de culto e adoração. E muitas vezes nós não precisamos tocar em ninguém. Pessoas vão entrar e vão ser curadas. Pessoas vão entrar e elas vão ser saradas no seu corpo e na sua alma. Pessoas vão entrar oprimidas e serão libertas. Pessoas vão entrar, ouvir uma palavra e entender outra coisa. Quantas vezes pessoas falaram comigo e disseram: pastor, Deus falou muito comigo hoje. Eu falei: em que parte? Nessa e nessa. Eu pensei comigo, eu não preguei nada disso. Mas o Espírito Santo traduziu tudo isso para aquela pessoa, de acordo com a sua necessidade de ser alcançada naquela hora por uma palavra. Quando nós entendemos como o Espírito Santo se move, nós vamos entender como se trata de homilética, hermenêutica, exegese,
Não se trata de técnica, se trata de uma simplicidade, porque o Espírito Santo, ele opera na simplicidade. É por isso que ele pode usar você do jeito que você é. Não precisa ser alto, não precisa ser lindo e maravilhoso, não precisa ser rico, não precisa ter formação, não precisa de absolutamente nada, somente de um coração sincero e contrito, porque a Bíblia diz que é um coração sincero e contrito, não resistirás, ó Deus. Nós precisamos orar e dizer assim: Espírito Santo, me ensina a ser crente. Porque o crente é aquele que não duvida. Ele não permite que a dúvida, que a incredulidade, que a descrença tome conta do coração dele. Ele sempre vai ficar com a palavra. O crente que é carnal e que não entende isso, nos solavancos da vida, ele vai pensar em desistir, ele vai pensar em voltar atrás, ele vai pensar de ir para o mundo. E a vida dele, ao invés de melhorar, vai piorar. Porque ele ouviu falar desse Jesus. Ele ouviu falar desta palavra. Então eu conclamo toda a igreja no dia de hoje, para que você possa abrir o seu coração para o Espírito Santo. Para que você peça ao Espírito Santo para que ele te ensine a ser uma pessoa melhor. Um filho de Deus melhor. Se você foi chamado para o ministério, para que você seja um homem de Deus melhor. Eu estava aqui conversando com o Rodrigo. Na hora que ele subiu aqui, Deus falou comigo. Rodrigo, eu era um improvável. Eu nunca me imaginei sobre um altar pregando a palavra. Eu era torto, promíscuo, depravado, pervertido, abusador. Eu era tudo que não presta. E eu dizia: Deus jamais vai me usar. Mas quando você conhece o Espírito Santo, ele não é fogo, mas é como fogo consumidor. Ele limpa, ele purifica, ele santifica. Não vou dizer que cheguei já aonde deveria, mas estou no processo. Basta você querer, Rodrigo. Basta você abrir teu coração. Porque Deus usa quem Ele quer. Quantas vezes eu disse: Deus usa o outro. Eu também não queria ser pastor. Eu nem entendia o que era ser pastor. Quando me disseram pela primeira vez: olha, você tem um chamado para o ministério. Eu era um ignorante. Você tem um chamado para ser pastor. Eu era um ignorante, eu não entendia nada disso. Mas o conselho de Deus, segundo a sua palavra, é: não seja ignorante, segundo os dons espirituais. Não ignoreis os dons. Onde está a igreja que vai estudar sobre dons? Por que que os dons não estão em operação? Porque os dons são do Espírito, e a pessoa não busca o Espírito. O Espírito Santo é que vai usar você segundo o propósito. Uma vez, terminamos o culto, desci para tomar ônibus no ponto que ficava ali na Pires Pimentel, em cima da rodoviária. Acima da rodoviária. Tinha uma mulher que estava com uma tipóia e o braço enfaixado. Naquela época, amados, ninguém me segurava. Aí perguntei: que horas são para a mulher? O ônibus tal já passou? Ela disse: eu estou aqui, não vi. Acho que não. Eu falei: o que você fez no braço? Ela falou: sou enfermeira. Desloquei meu ombro, minha clavícula, cuidando de um paciente hoje. Estou com muita dor. Eu falei: você crê que Deus pode te curar? Mas foi tão assim, dilapada, que ela ficou sem pensar. Ela disse: claro, sim.
Eu falei, dá licença. Eu toquei no braço dela e disse, ser curada no nome de Jesus. Dor, saia. Volte ao lugar, ombro. Clavícula. Aí eu falei, dá licença. Mexe a mão. Ela mexeu, dói. Faz movimento, dói. Ela falou, não. Aí eu fui, desenrolei toda a tala. Eu falei, e agora? Ela falou, moço, que feitiço é esse? Sabe por que ela disse isso? Os feiticeiros estão com mais fama do que crente. Antigamente, quando eu era criança, sabe como é que era? A pessoa estava doente, falou, a gente precisa buscar o Deus dos crentes. Agora não tem mais Deus dos crentes, porque os crentes são descrentes. Não tem mais crente que ora. A pessoa chega para você e fala, eu estou doente. Sabe o que você fala? Espera aí que eu vou pegar um remédio. Espera aí que eu tenho uma boa indicação para você. Eu usei, foi muito bom para mim. Você não faz mais isso. Bota a mão, ora, pode até dar o remédio. Ora no remédio, abençoa, profetiza e está tudo certo. Mas está faltando pessoas tomadas pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender o que foi retratado em Pentecostes. Lá, vemos chamas de fogo sobre a cabeça daqueles homens. Foi assim que alguns artistas retrataram. Imagina você ser uma tocha ambulante. Nós precisamos compreender. Tudo que o Espírito Santo quer é usar você. Ele quer usar a tua boca. Ele quer usar a tua mão. Ele quer usar os teus pés para pregar o Evangelho. E a igreja dos nossos dias precisa aprender a orar. E se você não ora nem por você, quanto mais pelos outros. Mas a partir de hoje, nós vamos fazer um desafio, onde você vai ser crente, onde você vai começar a orar pelos outros, onde você vai começar a se encher do Espírito, onde você vai começar a orar em línguas, onde você vai buscar entendimento sobre os dons, e vai dizer, usa-me Senhor, usa-me Senhor, usa-me Senhor, porque foi isso que eu fiz. Eu dizia, Deus, eu estou tão cansado de fazer na minha própria força, me usa. Fala através da minha boca. Que ao tocar as pessoas recebam da unção que está na minha vida. Me dá autoridade, Senhor. Mas não para a gente se promover, para a gente querer ser melhor do que ninguém, mas para a gente salvar vidas, gente, almas, pessoas. Amados, pessoas da nossa casa, da nossa família, parentes, vizinhos, pessoas que nós gostamos, queremos bem e amamos, estão indo para o inferno, porque não conhecem a Jesus, porque nós convivemos com elas e temos vergonha de pregar, porque não existe testemunho na nossa vida, porque lá na firma eles vão dizer para você assim, mas você é crente? Lá na fábrica, na indústria, no comércio, você é crente? Nem parecia. Então está na hora da luz brilhar, como eu preguei na sexta-feira. Está na hora de você ser incandescente. Está na hora de você refletir esse Jesus que você diz que ama. Uma vez bateram na porta de um muçulmano. E a pessoa pregou para o muçulmano disse, se isso tudo fosse verdade, se tudo isso que você está falando fosse a verdade, você andava de joelhos pregando essa palavra. Amados, nós não podemos mais ter discursos vazios. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos de uma unção. Mas não é algo de momento, é algo que você deve buscar para ser permanente e duradoura. Aí você diz, pastor, eu sou tímido. Amados, nós temos aqui a Michele Calegari. Era uma menina muito tímida, fechada, introvertida. Hoje você vê ela no altar.
E se ela disser que era tímida, você vai dizer: não, essa menina nunca foi. Se eu falar que eu era tímido, e se eu falar que eu sou tímido, e se eu falar que eu morro de vergonha de fazer célula, porque a gente está mais perto. Mas queridos, quando a gente vai porque o Espírito Santo está ali. Não é a gente, é Ele. Nós somos só canais, veículos, meios, instrumentos, vasos. Deixa Ele te usar. Deixa Ele fazer algo na tua vida. Deixa Ele te tomar. Ele vai te tomar lavando louça. Ele vai te tomar lavando roupa. Ele vai te tomar dirigindo. Ele vai te tomar a ponto de você desligar o celular e dizer: eu não quero saber mais dessa porcaria. Eu vou me ajoelhar aqui. Derrama, Deus, do teu óleo fresco sobre a minha vida hoje. E quando você busca o Espírito Santo, não é só por causa de você, é por causa de um propósito. Imagina que Jesus, Ele veio morrer no nosso lugar. Ele veio para cumprir o propósito. Ele veio para nos salvar. E a gente está aqui depois de 2025 anos para dizer: eu creio nesta palavra. Eu quero este poder. Eu preciso desta unção. Aí você vai deixar de ser esse crente carnal, mundano, pecaminoso, torto. Porque só o Espírito Santo pode nos confrontar, nos constranger, nos humilhar, para que possamos permitir que a graça de Deus venha sobre a nossa vida. Curva a sua cabeça, fecha os teus olhos, diga comigo: Espírito Santo, eu quero te conhecer mais. Eu quero ter uma experiência real contigo. Eu não posso continuar sendo carnal, mundano, pecaminoso. Eu quero me converter de verdade. Eu não quero mostrar nada para ninguém. Eu quero que o céu contemple a minha mudança. Eu quero ser santo, consagrado, separado. Derrama, Pai, do teu óleo sobre a minha vida no dia de hoje. Derrama da tua unção, que quebra, despedaça e destrói todo jugo. Manifesta, Senhor, sobre a minha vida, do teu poder, da tua glória, da tua unção, da tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem ora no Espírito Santo, começa a orar no Espírito Santo, começa a orar em línguas. Corre que calabarrachalabastori anda labastori. Senhor, e me conhece. Vamos ficar em pé um pouco. Coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como luz sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me.
sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Existe uma unção aqui. Existe uma unção aqui. Existe uma unção aqui. O Senhor te encontrou. Aumenta o meu microfone, por favor. O Senhor te encontrou. E Ele tem algo para você hoje. Ele te entrega agora. Oh, requei calabahashuri que calamanaste. Oh, rimanasuri que calabahasha. Chega de frieza espiritual. Chega de ter uma vida espiritual indiferente. Hoje o Senhor te chama. Hoje Ele junta as brasas. Hoje Ele sopra e você volta a ficar incandescente de novo. Começa a orar, começa a clamar. Ora no Espírito Santo. Oh, recalabahachalabassou. Como um farol que brilha à noite, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade a Deus. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol. Usa-me. Diga pelo poder de Deus: eu sou levantado profeticamente nesta noite e declaro que uma unção poderosa do céu veio como raio e me encontrou neste culto. Eu saio daqui diferente de como eu entrei. A presença do Espírito Santo será real na minha vida. Haverá uma poderosa manifestação dos dons do Espírito, de uma unção para cumprir o propósito de Deus na minha cidade. E aonde quer que eu vá, o Senhor vai comigo. Me desperta, Espírito Santo, para um novo tempo.
Em nome de Jesus. Ore em línguas. E ouvi a voz como que de muitas águas. E ouvi uma voz como que de muitas águas. Você que não é batizado no Espírito Santo, receba o batismo no Espírito Santo e comece a orar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe conceda que fale. Oh, requei calabarracha. Oh, requei calabasurianda lá na raça. Move-te, 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 move-te. Oh, mais, Senhor. Você é filho, você é filha, você não é bastardo, você tem um pai. Deixa o Espírito te forjar no dia de hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode sentar, amados. Queridos, o que vocês receberam nesta noite, carregue com você. Eu vou te falar algo aqui. Você vai acordar de madrugada. E é porque Deus está te acordando de madrugada. Saia desta cama. Vai para a sua sala, dobra os joelhos. Comece a andar pela sala, pela casa. Comece a orar. Deixe o Espírito Santo te usar. Preste atenção. Se deste culto Deus levantar 10 pessoas que entenderam isso, eu já me dou por satisfeito. Mas pode ser mais do que 10. Se você decidir, pode ser 20. Se você quiser, pode ser 30. Porque Deus, Ele não vai negar nada para você como filho. Entenda os desafios que você tem enfrentado na sua vida, no seu trabalho. Tudo isso é para te forjar a ser um homem de Deus. Deixa Deus se manifestar na tua vida. Deixa Deus se manifestar na tua vida. Rodrigo, vem cá, vou orar por você. Rapidinho por causa do horário. Levante as duas mãos. Aqui. Levante as duas mãos. Toca, Jesus. Diga amém. Vai lá, Rodrigo. Eu acredito que todos pegaram já o cálice
da ceia, quem não pegou, levanta a mão aí para eu ver. Acredito que a maior parte da igreja todos pegaram. Então, antes de cearmos, eu gostaria de dizer que este culto... Abaixa meu microfone agora um pouquinho. Antes de cearmos, nós precisamos entender que a nossa oferta também é adoração. E nós adoramos através da nossa oferta, porque oferta não fala de valor monetário, fala de coração. A oferta que você dá fala muito mais do que você pensa. Lembra da oferta de Caim e da oferta de Abel? Deus disse: o sangue de Abel está clamando até agora, por conta da oferta que ele entregou, a oferta que agradou a Deus. E pensar que o primeiro assassinato na terra foi por causa de uma oferta. Sabe por quê? Porque o diabo ele disputa, o diabo ele não quer que você seja um ofertante fiel, não quer que você seja um dizimista fiel. Você precisa ter o entendimento de que o diabo ele não quer que você seja próspero. Mas Deus tem uma marca para a vida dos seus filhos, onde João 10:10 vai se cumprir. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância, com prosperidade, plena, total, absoluta e completa. Você foi levantado para cuidar da casa de Deus. E todos nós temos que ter esta revelação no nosso coração muito clara. Nós não podemos ser apenas egoístas e avarentos. Você não pode reter aquilo que Deus mandou você entregar. Você não pode enterrar o seu talento. Você não pode guardar. Você precisa entender que a semente que Deus te deu para plantar é para plantar, não é para comer. E quando nós andamos por uma atitude de fé ousada, nós vamos compreender que o justo vive da fé. E que Deus opera segundo a nossa fé. E se entregamos a nossa oferta por conta da nossa fé, é porque temos fé, não apenas de receber alguma coisa em troca, porque esta palavra não pode ser a fé da barganha, a fé da troca, a fé do comércio, a fé do suborno. Não. É a fé do amor. É a fé do reconhecimento. É a fé da gratidão. Onde você vai dizer: Deus, eu tenho o prazer de ser fiel. Imagine um dia você vai estar diante do grande trono branco. E o Senhor vai inquirir de você este amor. Você pode ser salvo pela graça, mas você não vai receber galardão, porque recompensa, porque você não se abriu para ser um abençoador. E Deus nos chamou para sermos generosos. Sabe o que isso significa? Fazer mais do que aquilo que podemos fazer. E muitas vezes nós vamos no limite. Nós entregamos para Deus qualquer coisa, só não chamamos de esmola, porque alguns se ofendem. Mas quando nós entendemos o que é amor, nós vamos prosperar, porque dia a dia nós queremos fazer mais e melhor. Aí Deus muda a tua sorte. E a Bíblia diz que o Senhor é o arrimo da nossa sorte. Ele pode te abençoar por conta de uma oferta e por conta de uma oração no altar. Onde tem oração e onde tem oferta, Deus ouve. Deus está procurando os fiéis da terra e não encontra. Porque hoje muitos querem servir a Deus do jeito deles. E querem se desobrigar daquilo que Deus estabeleceu para que a sua igreja na terra seja cuidada. Deus não força. Deus ele espera que tudo aquilo que você faça de forma voluntária. É isso que aprendemos na nova aliança.
Mas aquele que não tem a revelação, ele vai se ausentar daquele compromisso que ele tem, por uma desculpa que não justifica. Mas quando Deus levanta aqueles que realmente amam, que dão a vida pelo reino, que se sacrificam, nós vamos chegar mais longe. Amados, nós renovamos o nosso contrato do prédio, graças a Deus. Se não tivéssemos renovado, nós teríamos que sair daqui. E o valor estava defasado, o valor foi ajustado e graças a Deus entramos num acordo. Então o valor ficou um valor justo para ambas as partes. E nós continuaremos aqui buscando a Deus. Mas é importante você entender que o nosso aluguel subiu. R$6.500 a mais. Aí o irmão disse: pastor, como é que fica? Eu falei: olha, o Deus que nos abençoava com 22 vai nos abençoar agora com a diferença. É o mesmo Deus. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te prosperar muito mais, para você poder fazer muito mais. Então aqueles que não estavam dizimando, voltem a dizimar. Aqueles que não estavam ofertando, voltem a ofertar. Aqueles que nunca tiveram esta prática, descubra nesta prática um milagre sobrenatural para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Diga: eu amo desafios. Sabe quem que Deus abençoa? Quem tem ousadia. Então nós não podemos nos acovardar. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Amém? Pega o seu envelope. Infelizmente nós estamos sem telão, já vai fazer um mês. Tivemos aí um problema técnico. Bragança não consertava, levei para Campinas. Trouxe. Nós vamos instalar. Semana que vem estaremos com o nosso telão aqui. Uma peça vai precisar ser trocada. Vai levar 120 dias para vir da Coreia do Sul. Mas enquanto isso nós vamos usando o nosso telão. Amém? O Pix da nossa igreja está atrás do envelope. Você que não tem o Pix está atrás do envelope. Nos mande comprovante para que possamos orar por vocês. Vem à frente, entrega a sua oferta. Se você não entregar hoje, entregue durante a semana. Nós pagamos o nosso aluguel geralmente no dia 15. Agora o aumento não vai vir já. Diga graças a Deus. Ainda nós temos um respiro. Diga aleluia. Amém. Glória a Deus. Quando ouviu o filho perguntar, e o cordeiro onde está, seu coração sangrou. Quando ouviu o pai lhe responder, Deus irá prover, seu coração temeu. E lado a lado, em silêncio os dois choraram, ao verem chegando o lugar da decisão. Um pedido assim que parte o coração. Como escolher entre a fé e a razão? Pastora Gabi, pode fazer uma oração abençoando as ofertas, por favor? Boa noite, igreja. Estende suas mãos, vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, estamos aqui como filhos, obedientes que somos. Entendemos a Tua palavra, as verdades aqui ministradas. Ouvimos atentamente, porque sabemos que o Senhor fala aos nossos corações, não somente o que nós precisamos ouvir, não somente o que queremos, mas também o que precisamos. E o momento da oferta, Senhor, é um momento muito especial. Não só, Senhor, para nós, para a nossa igreja, mas para o Senhor. Então, se é importante para o Senhor, também é importante para nós, Pai.
E hoje estamos aqui, entendendo tudo isso, Pai, e ofertando ao Senhor, dizimando ao Senhor, como manda, Senhor, os teus mandamentos, Pai. Porque reconhecemos todo o favor e graça derramado sobre as nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz, e hoje nos dando a oportunidade da vida, de desfrutar dos dons e de tudo aquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Nós, em gratidão, devolvemos ao Senhor uma pequena parte. E então, Senhor, nós podemos provar do teu cuidado, do teu favor sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a semente para semearmos, o pão para comermos e também compartilharmos, Senhor. Faça-nos, Senhor, mais parecidos contigo, entregues e entendendo aquilo que o Senhor nos ordenou. Multiplica, Senhor, aquele necessitado. Abençoa, Senhor, todos os empreendedores, todos os comerciantes da nossa igreja. Traga, Senhor, clientes às empresas, Pai. E aqueles, Senhor, que trabalham em uma empresa CLT, que também sejam, Senhor, promovidos, que recebam aumentos de salário e que façam do pouco se tornar muito com o Senhor. Multiplica o azeite da nossa botija, Senhor. Que nós tenhamos mais e mais vasilhas para o derramar do teu azeite na nossa casa, na nossa igreja. Que tudo aquilo, Senhor, que foi ofertado, seja também, Senhor, como incenso suave no teu altar, Pai. Estamos aqui com o nosso coração entregue ao Senhor. Continua, Senhor, tratando no nosso coração e que venha, Senhor Deus, multiplicar na nossa igreja tudo aquilo que foi entregue no seu altar. Levanta novos dizimistas e ofertantes para a tua honra e para a tua glória. Abençoa aqueles que voltaram a dizimar e a ofertar. Transborda os celeiros, Pai. Que seja um novo tempo para a tua igreja. Que seja um tempo de resgate. Que seja um tempo de soberba, de sobejo. E que todos eles venham entender os propósitos do Senhor. Eu oro e declaro, Deus, que a unção da multiplicação está sobre a nossa igreja. E que vamos provar do cuidado e do favor do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus. Amém. Podemos assentar. Se bem que vocês já estão com o cálice na mão, né? Seria para sentar para pegar o cálice. Então vamos ficar de pé porque vocês já estão com o cálice. Vocês preferem pegar o cálice na porta quando chega ou que seja distribuído depois? Hã? Quando chega? Poupa o tempo, né? Então tá bom. Vamos orar. Pai, nós neste momento apresentamos a Ti os elementos. O pão representa o Teu corpo, Jesus, que foi moído por nós e crucificado naquela cruz. E o vinho representa o Teu sangue derramado a nosso favor. Senhor, como igreja, nós nos colocamos neste momento diante de Ti e cremos na Tua graça bendita que se manifesta neste ambiente de adoração, neste ambiente de culto, onde este gesto não só simboliza, mas estabelece o Teu favor sobre todos. Obrigado pela salvação dos santos, obrigado pela cura de uma doença, de uma enfermidade, obrigado porque o Senhor sara a nossa alma, porque o Senhor nos liberta em nosso espírito, porque o Senhor abençoa os nossos caminhos, o Senhor aplana os nossos caminhos, o Senhor nos prospera, nos guarda, nos livra e abençoa. A Ti todo louvor, honra e glória, em nome de Jesus. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Para você que não sabe como abrir, você pode virar assim e abrir. O pãozinho já vai ficar na bandejinha e não vai cair, ó.
é mais fácil para a gente poder cear. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Glória a Deus. Aleluia. É um privilégio, Senhor, estar aqui. Somos teus filhos. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que beba. Tome do cálice. Glória a Deus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. O Adriano nos passou o nome para interceder. É isso, Adriano? É o Marcos. Senhor, nós oramos pelo Guilherme Gonçalves Santana. Ele está internado e ele precisa de um milagre. E nós cremos que o Senhor é Deus de milagre. Faz, Senhor, uma obra na vida dessa pessoa. Aproveitamos para orar por aqueles que estão adoentados, enfermos, doentes, padecendo de algum tipo de dor. Senhor, em nome de Jesus, entra em cada hospital, visita cada leito. Olha para aqueles que estão em estado terminal. Em nome de Jesus, Pai, visita cada clínica, visita cada pessoa que neste momento está orando conosco e formando esta grande corrente de fé. O Senhor tem poder, Senhor, para tocar na Adriana agora. O Senhor tem poder, Senhor, para operar um milagre na vida dela. A vida dela já é um milagre, Pai. E nós cremos que fiel é aquele que começou a boa obra para completar. Visita, Senhor, cada pessoa que está conosco assistindo pela internet, aqueles que vão assistir a gravação depois, que a tua unção seja sobre todos. Diga amém. Diga: eu creio no meu milagre. Vou orar por vocês esta semana. Orem por mim. Amo vocês. Deus abençoe. Não esquece de passar ali depois para pegar a pasta, aqueles que são pastores, presbíteros e diáconos. Amém? Dá um abraço no teu irmão.